Saudações, nobres ouvintes do podcast Sem Esperança. Eu vou dar os meus três tostões de um assunto que eu achei importante, mas não tão importante assim, que é para falar das duas classes trabalhadoras, proletários, assim, que são as mais conservadoras, tá? São basicamente as duas, e conservadoras extremadas, certo? Do mais extremo disso, que são os professores e os policiais militares. E por que em si essas duas classes? Que, por incrível que pareça, até parecem antagônicas. Bom, nós tivemos a proibição dos celulares nas escolas, certo? E o que acontece? Quando se pensa num professor, a gente pensa numa pessoa educada, refinada e tudo mais, certo? Como, por exemplo, como o termo que se usa para justificar o quê? O auxílio paletó de um juiz, perfeito? E talvez a segurança própria de um juiz. Por quê? Porque realmente você não espera que o juiz que vai te interrogar esteja de bermuda e chinelo, certo? E realmente, de fato, ele é capaz de nem só entrar no fórum, porque todo mundo sabe que ele é um juiz de bermuda e chinelo, botar a toga e julgar. Perfeito? E o que acontece? O professor não tem isso, porque como eu disse, os professores são como a TV Cultura. Perfeito? Todo mundo acha importante, todo mundo acha bom, mas ninguém valoriza. E os gestores sabem disso. Por quê? Porque na hora de passar a navalha dos cortes da contenção de gastos, educação e cultura são os primeiros a serem cortados. Como também segurança e o quê? E saúde, que é o básico, tá? Que é o básico. Que é o que nós mais. Que é o quê? Que é o que neste país se traveste do quê? Do que nós precisamos. Por quê? Porque nós não temos o básico. Então o que acontece? Basicamente, o professor ele sabe que se o aluno ficar jogando, ele sabe que é prejudicial para ele, tá? É prejudicial o aluno ficar com o celular. Do ponto de vista pedagógico, isso daí já se constatou, certo? A Finlândia, por exemplo, quis eliminar a escrita cursiva, né? Já passa as crianças direto para os teclados. E o que é que elas descobriram? Que isso daí estava afetando a inteligência, a capacidade assim, cognitiva deles. Perfeito? E digamos que até para espionagem é uma coisa interessante. Por exemplo, japoneses e pessoas, na verdade, quem não usa o alfabeto romano, não consegue ler letra cursiva. E isso também vale para quem usa outros alfabetos, certo? Se vocês não, vai conseguir ver uma escrita cursiva de um alfabeto cirílico, por exemplo. Você vai pensar que é um O com um monte de sim. Bom, mas vamos enfim. Então o que acontece? O policial militar, e aí por quê? O que acontece? Ele tem uma farda. Em São Paulo normalmente eles compram, tá? Eles compram com o dinheiro deles, certo? Que é uma coisa no mínimo estranho, certo? E por quê? Porque uma farda de um militar, de uma pessoa que tem que ficar igual e diferente, que é básico, certo? Mas outras organizações militares também fazem, tá? Então não tem ninguém especial. Mas como eu disse, é o básico. E o que acontece? Quando você pensa que o policial tem essa autoridade dele, que baseado o quê? Na farda.
certo? Você vai saber o que é um policial militar e talvez se sentir seguro ou ameaçado. Por quê? Porque tem um indivíduo fardado, um humanoide fardado, né? E esse humanoide fardado também tem o respaldo de uma arma, certo? Seja ela uma arma de fogo ou a arma do cidadão. Um apito, como a Polícia Metropolitana Britânica, que aí depois vem uma tropa armada para, se precisar, conter os distúrbios. Então é isso, certo? Porque no caso dos policiais brasileiros, militares brasileiros, se você tirar a farda e deixar a arma, você tem o quê? Um bandido. E bom, é nisso que a gente pensa, tá? Certo? Tem o hábito fazendo monge. Perfeito? O hábito realmente fazendo monge. E nisso a gente espera o quê? Que seja, que essas pessoas estejam assim. Então a gente espera o quê? Que essas sejam conservadoras, que elas se mantenham. Por quê? Porque nós temos essa aura de que o policial tem o seu uniforme e a sua arma, e isso garante a autoridade dele. E o professor, ele tem a lei e a cidadania. Pois é, precisou de uma lei para que, certo, todo que tramitou tudo isso para que simplesmente se constate o quê? O óbvio, que é o celular. A pessoa que fica mexendo o tempo todo no celular assim é um abobado. Claro, ter acesso à internet, e o mundo virtual que vocês estão me vendo é a realidade, é parte da realidade. E ter acesso à internet hoje é realmente algo essencial mesmo. Eu que não tenho celular no presente momento posso te dizer isso. Posso viver sem o celular, mas não sem a internet. Bom, mas o que importa? Não estou falando de mim. Mas o mais importante é isso. O quanto se pode ser conservador. Conservador. Por quê? Porque o funcionalismo público no Brasil estável, é baseado na moralidade e impessoalidade, entendeu? E aí, por que é isso? Esse termo, impessoalidade, é isso. É porque a razão de existir a burocracia. Quando você tem. E por que o Brasil precisa dela? Quando você tem. E por que ela acaba sendo kafkaniana, né? Como naquele outro vídeo que eu finalmente entendi. Quando você tem uma república onde todo mundo é igual, não tem uma aristocracia em si, todo mundo é igual. Então, segue o jogo. Aí o que acontece? Vem o cara com muito dinheiro, o burguês, digamos assim, o plutocrata, né, e diz: comete um crime, faz todo tipo de sandice e, por exemplo, queima o índio pensando que era um mendigo e segue a vida, certo? E nisso nós pensamos: putz, ele queimou o índio, mas não era mendigo, certo? E aí o que acontece? A gente pensa: putz, mas eles são ricos, todos têm educado, boa família. Como foram educados? Tiveram boas escolas, isso. E a gente pensa nisso, que a gente tirou eles da casa, botou numa escola, isso. E a gente tem que manter essa obviedade. Claro, tem educação e tudo mais. E aí tem o porém também. Por quê? O porém. Porque basicamente os professores e os policiais aí se tornam diferentes. Para manter uma autoridade se precisa ter uma lei, porque o professor ficar ouvindo, se ele não tiver traquejo, se ele tiver só munido de uma autoridade que ele acha que tem, pegar um celular de uma aluna quando ele estiver irritado, ou de um aluno assim, pá, quebrar, de fato, porque ele está simplesmente irritado, isso. Então realmente esse professor pegou na batatinha, certo? Vão pelo menos ter uma sindicância, tá? Contra ele, certo?
Mesmo em escola particular, ele não seria demitido, dependendo de quando for, se isso. Bom, então, e, e esse professor, certo? E esse professor, o que? Ele pensa, o pouco que eu tenho é algo garantido. Assim como o policial, né? Só que aí o que acontece? O policial, como ele é importante, afinal ele tem uma arma física, né? Não a arma do cidadão, que é a lei. Então, basicamente, que ele tem que estar ganhando mais, né? Então, por isso dá-se dinheiro para ele, para evitar que o que se esse policial seja honesto, pague-se honesto. Por exemplo, teve alguns casos de policiais dando uma de justiceiros. Por exemplo, e pegar pichadores e pintar eles com a tinta, né? Pichar a cara deles. Pegar aqueles motoqueiros que fazem barulho e botar o ouvido deles lá, né? E soltar e ficar acelerando. E o que acontece? Isso é errado, por quê? Porque ele tem que manter a ordem. E não é. E ele é uma pessoa treinada, qualificada, uniformizada. Para quê? Para simplesmente. Como se diz? Para simplesmente ele não ter que fazer esse tipo de coisa, entendeu? Para ele ficar longe do que? De uma selvageria, entendeu? Ele não pode ter uma humanidade. E o professor de igual monta. Só que como o professor não tem um uniforme, ele é um ser insatisfeito e demonstra sua autoridade e a sua insatisfação sendo o quê? Nos alunos. Então, assim, ele ter o respaldo legal de simplesmente pegar o celular e jogar no chão, por exemplo, é o quê? E agora ter isso dentro da lei, de tirar o celular, porque é uma coisa irritante, para ele, então realmente. Porém, também o que? Muitos professores, e eu digo isso tanto dos bons e dos antigos quanto dos modernosos, não saberiam o que fazer com o celular, com a internet, com o celular, tá? Um exemplo disso é a colega de trabalho, Cibele Ferreira. Ela tem um privacy, ela sabe que se não. Ela tem um privacy e tudo mais, só que ela sabe que se ela usar muito, ela vai perder toda a credibilidade. Ela faz o TikTok, que é o que mostra, mas de resto tem aula. Como chama? Tem aula teórica e prática, né? De inglês. Porque, sinceramente, é isso. Basicamente é isso. Repetição, repetição, repetição. É a mãe do aprendizado, entendeu? Que é melhor do que ficar apanhando. Então, por isso, de qualquer forma, ambos são recalcitrantes e não se pode criticar nem os policiais, nem os professores. Por quê? Porque eles são a espada do cidadão, e no caso, formam cidadãos. Porém, basicamente, temos duas pessoas que deveriam ser autoridades, que acreditam ser autoridades, e não tem nenhum respaldo. No caso, o brasileiro, o professor, pela lei. Ele só pode agir assim. Senão ele é basicamente um pirado. Já o policial, no caso, seria com uniforme, ele está agindo errado. Por quê? Porque ele está tratando todo mundo com diferença. Eu duvido muito que ele trataria esse pichador, por exemplo, fosse uma pessoa com aparência oriental. E que não, um oriental ainda que não tomasse sol, porque se um japonês tomar sol, você pode confundir ele com um indígena ou um boliviano até. E bom, basicamente é isso. Perfeito? Eles não fariam isso. Eles fariam um cara que acha, puta, esse cara é negro e tá num carro de, sei lá, 350 mil. Vale mais que um apartamento? Suspeito, hein? Aí o que acontece? Putz, esse pai aí, esse rapazinho aí, boyzinho, numa quebrada assim, não sei, viu? Acho que tem coisa. Então assim, certo? Porque as pessoas sabem, mas elas têm que agir do jeito certo. Porque, como eu disse, é isso que diferencia
a justiça dos justiceiros. Tem-se toda uma ordem que não pode ser quebrada. E quando você vê um professor arremessando o celular de um aluno que está irritado, que irritou durante a sala e só atrapalhou a aula dele, e também um policial fazendo isso, você vê que tem gente agindo errado. Só que a gente respalda as duas, certo? Por quê? Porque provavelmente eles representam quando fazem justiça, assim, ou então quando impõem toda essa didática para esconder a nossa covardia, entendeu? A nossa. Por exemplo, uma bem básica não é uma atribuição do cargo do professor separar a briga. E o que se espera é que o quê? O professor vá lá e separe. Se um dos alunos fizer qualquer tipo de acusação contra ele numa briga, ele tá errado, porque ele não tem que fazer isso. E aí, se eles se quebrarem, você tem o respaldo legal de não separar. Mas o que? A gente espera que o professor separe para manter a ordem, entendeu? Então, teve a homenagem até de um professor, fizeram muito legal, que fizeram uma briga. Simularam uma briga, o professor foi tentar separar e quando viram deram um presente. Esse professor deve ser uma ótima pessoa para ter esse tipo de consideração. Esse tipo de consideração, porque de fato, como eu disse, ele foi uma pessoa ali, quando tentou separar a briga e quando ele recebeu o presente. Mas o que acontece? Ele é um professor que chegou aos céus, em terra, em vida, né? Não virou nome de escola. E é isso. Assim como o policial que faz parto, por exemplo, ele tem que prestar um atendimento, ele não pode fazer nada, ele não deve, provavelmente não deve saber o que fazer, mas ele faz. E isso torna ele o quê? Como eu disse, bota eles no céu em vida. Porque é algo bom. Mas é algo que não deve ser feito. E é isso que torna o conservadorismo. E a razão da burocracia, por quê? Porque basicamente, se fazem isso, há desordem. O problema é que quando há desordem, é basicamente a ordem, que é o que nós vivemos. Obrigado. Isso tem que ser feliz.